Graça e Paz, África e o Mundo. Aqui é Gildo Rafael e está a começar o seu programa Verdades Bíblicas para a África e para o mundo. Hoje iremos meditar num tema muito importante, não é? Quem Deus é? Quem Deus é? Lá no livro de João, capítulo 17, o Senhor Jesus diz assim, na sua oração sacerdotal, porque disse assim: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, mostrando que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e em conhecer a Jesus Cristo. Por que nós temos que conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, para nós termos a vida, para mostrar que temos a vida eterna? Por que essa que é a vida eterna? Porque você não vai respeitar a pessoa que você não conhece. Muitas pessoas desrespeitam a Deus, fazem o que fazem, é porque não conhecem a Deus. Porque se conhecesse a Deus, o Deus da Bíblia, as pessoas não fariam o que estão a fazer. Isso é muito importante, conhecer a Deus. E nós conhecemos a Deus através das Escrituras Sagradas. Claro que Deus se revelou por meio da natureza, por meio de tudo que Ele criou. Mas, de maneira especial, Deus se revelou por meio das Escrituras. A nossa mente tão pequena foi capacitada pelo Espírito Santo para poder entender quem Deus é através daquilo que está escrito lá na Bíblia. Essa é a verdade sobre Deus. Importa que nós possamos conhecer a Ele. E hoje iremos meditar no primeiro atributo. Nós conheceremos a Deus através dos seus atributos. Claro, com a nossa mente infinita não saberemos como conhecer a Deus, não podemos conhecer a Deus totalmente ou perfeitamente, senão Ele não vai ser Deus. É por isso que é importante nós estudarmos as Escrituras, porque através das Escrituras onde Deus, pelo seu favor, decidiu revelar-se a nós. E as Escrituras falam dos atributos que Deus tem, que mostra que Ele é Deus. E o primeiro atributo que nós aprenderemos hoje é Espírito. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Lá no livro de João, capítulo 4, versículo 24, a Bíblia diz que Deus é Espírito. É o próprio Jesus dizendo: Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorarão no Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Esse é o primeiro atributo de Deus. Esse é o primeiro atributo de Deus, que mostra quem Deus é. Deus é Espírito. Essa é uma conversa que Jesus estava tendo aqui com a mulher samaritana. Escute só, família. Jesus estava tendo uma conversa com uma mulher samaritana, uma mulher de Samaria, que tinha um conhecimento errado de Deus. Dentro da conversa, a mulher samaritana, quando descobre que Jesus não era uma pessoa qualquer, ok? Depois de ela ter negado, de beber, então ela descobre uma coisa muito importante em Jesus. E quando diz: olha, os nossos antepassados aqui em Samaria nos dizem que o melhor lugar para adorar é no monte, esse nosso monte. Mas vocês judeus dizem que o melhor sítio de adorar a Deus é em Jerusalém. E Jesus diz assim: olha, eu te digo que vai chegar a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é mais no monte, não é mais em Jerusalém, ok? Porque a mulher estava a tratar de assunto que tem a ver com lugar físico para adorar a Deus. E Jesus aumenta: Deus é Espírito. Então o que Jesus quer dizer quando diz que Deus é Espírito? O que significa quando a Bíblia diz que Deus é Espírito? Então a espiritualidade de Deus mostra que Deus não se pode ver, a olho nu não se pode ver. E Deus não pode se pegar, não tem um corpo como nós, ok? É por isso que Ele é imortal, Ele é Espírito. Não se pode pegar, não se pode ver. O Deus que nós adoramos, querido, escuta só, Deus é Espírito. Se você quiser adorar a Ele, tem que adorar em espírito e em verdade. Qual é a consequência desse conhecimento? Qual é a vantagem desse conhecimento sobre Deus? Veja só. É por isso que Deus diz para o povo de Israel: não façais nenhuma imagem de escultura. Não façais. E Deus não quer ser semelhante a imagem de escultura. Não pode se fazer nenhuma imagem. É por isso que Deus condena todo aquele que procura uma imagem para adorar, procura um ídolo para adorar, uma estátua para adorar. Porque Ele é Espírito. Não se pode ver.
Então, e por isso que também o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 1, ele mostra-se, a Bíblia mostra totalmente contra aqueles que fazem a glória de Deus em coisas humanas. Em vez de glorificar a Deus, eles glorificam a árvore criada por Deus. O povo de Israel, na tentativa de querer ver Deus, eles fizeram uma estátua de ouro. É por isso que não precisamos ver, nós estamos num mundo imediatista, que nós queremos ver para crer. Queremos ver, e Jesus disse para os seus, para Tomé, se a memória não me falha, para Tomé, que olha, são bem-aventurados aqueles que creram sem me ver. Então, mostrando que é importante que o povo de Deus não procure coisas para ver, para poder crer. Deus é Espírito. É por isso, vai agora um alerta, ok? Um conselho, uma exortação para todos aqueles, principalmente os católicos. Vá lá nos vossos templos. Os vossos templos. Tem estátuas lá. Nós não precisamos de estátuas, queridos. Deus já condenou estátuas. Ele é Espírito. Se nós colocamos uma estátua de um Deus que é Espírito, um Deus tão poderoso que estamos já é um insulto, é uma blasfêmia contra Ele. Não é um insulto contra Ele. Porque Ele não é estátua, Ele é Espírito. Não precisa ver. Porque quando você quiser adorar a Ele, adora em espírito e em verdade. E outra coisa que nós aprendemos aqui é para aqueles que são muito religiosos. Não são crentes, são religiosos. Cuidado. Consideram igreja como templo, respeitam muito aquele templo, aquele de chapas, de zinco, de capim. Eu vou na igreja. A igreja não é lá onde você vai, não é aquele lugar. Igrejas são as pessoas, o conjunto das pessoas eleitas por Deus. Aquele lugar é um lugar simples, que pode ser um acampamento, pode ser um lugar onde se vende cerveja, é um lugar qualquer. Agora, é muito importante que não dê mais estima aos lugares. Como essa senhora dizia que o melhor lugar de adoração era no monte. Os judeus diziam que o lugar de adoração é no templo de Jerusalém. Não precisa mais. Você, para adorar a Deus, tem que ser em espírito. Não precisa. É necessário, quando você vai ao templo, o mais importante é que você vai se encontrar com os irmãos para adorar. Isso é bíblico. Mas respeitar aquele lugar como se fosse o único lugar. Há pessoas que não oram fora do templo. Há pessoas que não ajudam fora. Há pessoas que são santos apenas no templo. Há pessoas que gostam de orar de lugar para lugar, na montanha. Não é nada disso. Isso é idolatria, queridos. Eu gosto de ir na montanha. A montanha, eu tenho poder. A montanha. Não, queridos. Deus é Espírito. Adora Ele em espírito e em verdade. Todo lugar onde você está, Ele está aí. Ele é Espírito. Adora Ele. Deus não se vê, não se pega, não tem um corpo como nós. Você, quando você imagina Deus, você pensa como quem? Pensamos como quem? Como quem? Alguém que tem tripas? Alguém que tem um corpo como nós? Como que é? Deus não tem um corpo como nós, é Espírito. Adora Ele no Espírito. Nada de venerar lugares. Ok? É por essa razão que muitos de nós pecamos. Por quê? Porque nós se tornamos apenas santos no lugar, no espaço. Não. É para sermos santos em toda a nossa maneira de ver, em todo o ser, porque Ele é Espírito. E por isso que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, queridos, o primeiro atributo de Deus, Ele é Espírito. Não se vê. Então, você não precisa ver para poder você crer, para você adorar e ser santo. É só ser santo, porque está aí contigo. Ele é Espírito e Ele habita em você. Não precisa ver. Então, nós os africanos, muitas das vezes, temos muitos pensamentos. Ok, já que Ele não se vê, eu vou fazer uma cerimônia embaixo de uma árvore. Os israelitas fizeram um bezerro de ouro, mas nós fizemos uma estátua. Nós fizemos o árvore como um lugar de adoração. Não é isso. É espírito. Basta que adore Ele em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém.